Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos os versos de 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Nos diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, Santo que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Te louvamos por estarmos em tua casa, Senhor, no dia do Senhor, para assim adorarmos o teu nome e também ouvirmos a tua voz. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco pela exposição da tua palavra, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo a ti, Senhor. Queremos te ouvir, Pai. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já dizia o romancista russo Fyodor Dostoiévski que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Pascal, grande matemático, também afirma que há no homem um buraco na forma de Deus. Jacques Lacan, renomado psicanalista, ele também, dentro das suas teorias do desenvolvimento, ele diz que o homem, ele é constituído pelas suas faltas. Ou seja, o homem deseja aquilo que lhe falta. E esta falta o impulsiona para a vida, o impulsiona para o desejo. Este homem se torna um sujeito de faltas do desejo, que por sua vez é um desejo de um objeto, é um desejo por algo, o que ele denomina de objeto do desejo. O interessante de se perceber nessa teoria é que esse objeto, ele não é perpétuo, mas esse objeto ele vai mudando e ele vai perpassando à medida que o sujeito torna-se insatisfeito. Logo, este sujeito do desejo se torna um sujeito do desejo faltoso, pois em sua vida ele busca uma completude, ele busca uma satisfação que nele mesmo ele não encontra. Na tentativa de suprir essas faltas, o homem ele tem buscado em si mesmo a própria satisfação. Agostinho, ele diz que o homem ele busca no finito encontrar-se com o infinito. Ele busca o céu, mas na verdade ele tem vivenciado o inferno. E é nesse cenário caótico, sem esperança, que o homem ele vive nessa busca de fortalecer o seu ego. Ele vive por meio de mecanismos de defesa, tentando sobreviver a essa falta, a esse desamparo, a essa angústia. Freud, outro psicanalista, tão conhecido entre muitos, ele afirma que o homem, ele é um sujeito que ele é completamente incompleto em si mesmo. E ele diz que essa completude, ela se inaugurou na sua criação. É bem verdade que para Freud o homem não foi criado por Deus. Ele acredita na evolução. E ele acredita que numa refeição totêmica, um momento em que os pais, no mito primitivo, os filhos se alimentaram dos seus pais, então eles foram inaugurados numa falta estrutural.
Ou seja, o que essas teorias nos apontam, o que esses pensamentos nos mostram? Nos mostra um homem que dia a dia se percebe incompleto, se percebe não pleno, não satisfeito. Diante disso, muitas teorias e abordagens, elas vêm sendo desenvolvidas para tentar ajudar esse homem a lidar com essa problemática, a lidar com essa falta, a lidar com esse vazio. Entre elas, nós temos métodos como o behaviorismo, nós temos a terapia centrada no cliente, a gestalt terapia, e nós temos a própria psicanálise, como métodos e meios humanos para resolver um problema existencial no ser humano, buscando dar sentido ao homem, ressignificando assim a sua vida e a sua existência, para que ele então possa se sentir feliz. Mas como viver uma felicidade? Como experimentar uma mudança a partir de si mesmo? Se este mesmo homem se compreende incompleto, o que nele pode supri-lo? Como ele, um ser incompleto, pode agora então se completar? Completar-se com o quê? Completar-se de quê? Completar-se de quem? Como experimentar uma mudança verdadeira e genuína, se dentro de si não tem o que é necessário para ser completo? É olhando para Cristo, queridos, e para a sua palavra, que o homem pode verdadeiramente experimentar a mudança necessária. E é sobre a transformação e sobre o novo estilo de vida em Cristo que o texto que lemos, ele nos fala. A carta de Paulo aos Efésios, ela é conhecida por muitos teólogos como a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. Alguns consideram essa composição como uma composição mais divina da raça humana. Nela, ela se coloca como uma pedra de cobertura nos quais o apóstolo Paulo lança os seus fundamentos. Nela, na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo ele expressa o que Deus tem feito a favor do homem, o que ele tem feito ao homem e o que ele pode fazer por meio do homem. Essa epístola ela foi escrita aproximadamente por volta do ano 60 e do ano 62, quando o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. E ela visa tratar o propósito glorioso da igreja, ou seja, qual o propósito que Deus tem para a sua igreja. Para a igreja, por intermédio dela, o que Deus irá fazer. É esse o objetivo a qual Paulo escreve essa carta aos irmãos em Éfeso. Nela, o apóstolo Paulo, ele não trata de problemas particulares, como nós vemos na carta que ele escreve aos Coríntios. Ele não trata de casos específicos, mas ele lança os fundamentos teológicos e sobre os fundamentos teológicos, ele diz como os crentes devem então viver para a glória de Deus. A carta, ela inicia com uma doxologia, com um louvor que o apóstolo Paulo faz pela tão grande salvação que em Cristo ele recebeu, pela maravilhosa obra de salvação feita desde antes da fundação do mundo. E essa carta ainda, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. No primeiro momento, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, como eu falei, o apóstolo ele está lançando os fundamentos da sua teologia, ele está lançando as bases teológicas. E a partir do segundo momento, que inicia-se no capítulo 4, indo até o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está aplicando então esta doutrina que ele solidificou, agora a vida prática, a como os crentes então deveriam viver. O apóstolo Paulo ele apresenta esta carta como sendo a teologia a mãe da ética, ao ponto de que a vida do ser humano ela decorre da doutrina, sendo ela o fundamento da vida, ao passo que não se pode glorificar a Deus com a plenitude do coração e com o vazio da mente, mas também não se pode glorificar com a plenitude da mente e com o vazio do coração. O apóstolo Paulo ele está lançando um equilíbrio entre essas duas coisas, pois o conhecimento sem vida é um orgulho estéril, mas a vida sem o conhecimento, ela é um experienciamento vazio. O que Paulo está mostrando é que eles precisam tanto da ortodoxia quanto da ortopraxia. Eles precisam equilibrar essas duas coisas.
Esta carta também, queridos, ela é semelhante à carta de Paulo aos Colossenses. Eles tratam dos mesmos assuntos, dos mesmos fundamentos. Entretanto, em Colossenses, Cristo ele é apresentado como o cabeça da igreja, como aquele que rege e governa sobre a igreja. Aqui na carta aos Efésios, Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo, a unidade da igreja em Cristo Jesus. De sorte que no capítulo 2 e no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo ele vai tratar da vivificação que a igreja tem por meio de Cristo, da unidade, como também do ministério divino que foi entregue à igreja. No capítulo 4, ele vai nos mostrar a segunda parte da epístola, apresentando como então os homens devem viver a sua vida. No capítulo 5 nós temos a clara explicação de como a família ela vai viver para glorificar a Deus. Percebam, a doutrina que foi lançada, agora na prática, como essa família vai se relacionar com essa doutrina que está sendo estabelecida. Até que no capítulo 6, ele nos apresenta a relação de tudo isso com a armadura de Deus. E é à luz, queridos, de todas essas informações que nós queremos meditar nessa noite, acerca do seguinte pensamento: como podemos viver o processo de transformação genuína? Como então experimentar um processo de transformação genuína? Em primeiro lugar, para que possamos experimentar um processo de transformação genuína, nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Olhe comigo o verso 17. O apóstolo Paulo diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É interessante porque agora no verso 17, o apóstolo Paulo, ele vai embasar tudo aquilo que ele já falou nos versos anteriores. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou apresentando para vocês como então vocês podem viver da forma que eu já orientei. Como vocês vão alcançar a estatura de um varão perfeito, como vocês vão alcançar a varonilidade perfeita e como vocês vão viver por meio do Espírito Santo, vivendo o vínculo da paz. Se vocês querem viver essas coisas que eu acabei de ensinar, isto, portanto, eu digo a vocês, e no Senhor eu testifico. Paulo, ele está usando um discurso solene para chamar a atenção da igreja e mostrar à igreja a seriedade com a qual ele está falando. Ele está mostrando que pela autoridade de Deus, ele fala como apóstolo, e por esta mesma autoridade é que os crentes deveriam mudar as suas práticas. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. O Senhor é a testemunha do argumento a qual eu estou apresentando. É no Senhor que eu digo para vocês o que eu vou dizer agora. Vocês precisam estar atentos para isso, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu já dei instruções no começo da carta, mas para que vocês vivam, para que vocês vivenciem isso, vocês precisam entender que o que está sendo dito em o nome do Senhor. E está sendo dito com a testificação do Senhor. E agora ele começa a apresentar como essa mudança genuína ela vai acontecer. Ele nos diz por que eles precisam mudar. Ele nos diz a condição em que esses homens se encontram, ele nos diz a causa e ele nos apresenta também a consequência. E mostrando a condição, ele diz: olha, vocês não devem mais andar como também andam os gentios. É isso que Paulo está afirmando. Vocês não devem andar como os gentios andam, ou seja, vocês não devem se comportar como os gentios. Vocês, a igreja de Éfeso, tem gentios no meio de vocês, mas vocês são gentios que são salvos. Vocês experimentaram de Cristo. Mais à frente ele vai dizer: vocês receberam a Cristo, vocês aprenderam de Cristo. Logo, vocês não podem viver como os outros gentios, aqueles que não conhecem a Deus e vivem por seus ídolos e são iludidos e ludibriados por eles. Vocês são gentios convertidos, a vocês chegou a palavra, então a vocês é cobrado uma nova forma de viver, um novo estilo de vida deve ser instalado na vida de vocês. Não vivam como eles.
E o apóstolo Paulo, ele não apenas está criticando os gentios que havia no meio, mas ele está fazendo uma clara distinção dos gentios que não conheciam a Deus e agora dos judeus e gentios que se tornaram filhos de Deus. E ele está dizendo, não se comportem como eles. Não é apenas, olha, o comportamento deles é errado. Não é apenas uma crítica, mas não andem segundo eles andam. Não façam o que eles façam, não os imitem, porque essa é a condição da vida deles. Eles vivem pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem como os gentios. Por que vocês não devem andar? Porque os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo agora ele apresenta o grande ídolo, aquele grande que dirige e conduz a vida dos ímpios. Ele diz, eles são guiados pelos instintos, pelos desejos, pela sua própria natureza. Vocês não devem viver dessa forma. Há um autor que é conhecido, acredito que por grande maioria, John Bunyan, e ele escreve um dos livros mais clássicos do meio cristão, que é chamado O Peregrino. Nesse livro, há um capítulo em que John Bunyan, ele descreve a feira da vaidade. E há um outro escritor cristão chamado David Powlison, que ele pega esse escrito de John Bunyan e faz uma ligação com a idolatria do coração. E ele mostra a correlação existente entre a feira das vaidades e os ídolos do coração. É interessante porque a descrição de John Bunyan nesse livro é o seguinte, ele diz que a feira das vaidades é um lugar onde se vende casas, terrenos, negócios, títulos, países, reinos, paixões, esposas, maridos, filhos, corpos, almas e muito mais. John Bunyan diz no Peregrino que dentro dessa feira há magia, há jogos, há ilusionismo e sem motivo algum acontecem assassinatos, adultérios, perjúrios e toda sorte de males. Quando a gente olha para a descrição do Peregrino sobre essa feira da vaidade e a gente compreende o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, nós podemos ver que há um casamento da vida com que os ímpios vivem. Está entregue à vaidade do seu próprio pensamento, é viver justamente dessa forma que John Bunyan está descrevendo na feira da vaidades. Ou seja, é viver num ambiente onde tudo que é lícito pode se tornar ilícito por um único motivo. Pelo simples fato de colocar nessas coisas a motivação e o desejo para a vida. Como eu disse, nessa feira se vendem casas, se vendem negócios, se vendem países, se vendem maridos, esposas, filhos. Qual o problema dessas coisas? Problema nenhum tem nessas coisas. O problema é que na feira da vaidade, essas coisas elas se tornam ídolos para serem adorados pelo povo. E os ímpios fazem dessas coisas ídolos para si, pois acreditam que nessas coisas eles encontrarão a sua completude, ou seja, a sua felicidade. E nessa feira da vaidade, sem dúvida, eles não encontrarão aquilo que eles procuram. Acerca da idolatria, nós já sabemos, nós já conhecemos que ela é tudo aquilo que se manifesta no lugar de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que nós elegemos por acreditar que aquele ídolo, que aquela determinada coisa pode nos fazer feliz, ao ponto de que em Deus nós não teremos a felicidade. Há exemplo disso, há muitas pessoas que desejam um emprego para ganhar determinado valor, o emprego do ano, a aprovação no concurso público, ao ponto de que se não é aprovado, ao ponto de que se não consegue, sente-se infeliz. Por quê? Porque na verdade essa estabilidade, esse emprego tornou-se um ídolo em seu coração, ao passo de que a sua satisfação não está mais em Deus e agora está no ídolo a qual essa pessoa tanto busca. É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. O que Paulo está dizendo, o que o apóstolo Paulo está nos orientando é o seguinte: não vivam como os gentios, não vivam como os ímpios, não andem como ele, porque eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão na feira da vaidade, eles estão no meio onde esses negócios são apresentados e dessas coisas eles tornam deuses. É do dinheiro, é da saúde, é do sexo, é de todas essas coisas que eles tornam para si deuses. E vivem nessa feira buscando a completude das suas vidas, pela vaidade dos seus próprios pensamentos.
O apóstolo Paulo está dizendo: não vivam desta forma. Quando ele fala acerca do pensamento, o apóstolo Paulo, ele está falando da mente como um todo. Ele está apresentando a estrutura de pensamento humano, ele está apresentando todas as capacidades emocionais do homem, ou seja, pensamentos, vontades, suscetibilidades, razão, entendimento, consciência, ou seja, tudo aquilo que dirige e governa o homem. O que Paulo está dizendo é que os ímpios, eles têm toda a sua vida, todo o seu pensamento, toda a sua forma de pensar, de agir, de andar, guiados pela sua mente. O problema é, como está essa mente? Essa mente está dia a dia comprando utensílios na feira da vaidade. Ela está dia a dia elegendo ídolos e deuses, buscando neles a felicidade fora de Deus. Por isso o apóstolo nos diz: não andem como eles andam. Após apresentar a condição em que esses homens estão, o apóstolo Paulo ele está dando uma ordem, um imperativo está marcando: vocês não devem viver dessa forma. Sabe por quê? Por conta da condição deles. Porque eles vivem segundo os seus próprios pensamentos. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar a consequência dessa vida que os ímpios têm vivido. A partir do verso 18 ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu próprio coração. O apóstolo mostra que eles estavam insensíveis a Deus e entregues a dissoluções, ou seja, eles estavam vivendo uma vida entregues ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo. E é interessante porque nisso ele vai mostrar como está o entendimento desses homens. Ele vai nos dizer o seguinte: eles têm o entendimento obscurecido. E por que o entendimento deles está obscurecido? Porque eles estão alheios à vida de Deus. E o que tornou esses homens alheios à vida de Deus? A ignorância deles e a dureza do seu próprio coração. Ou seja, cada oração do verso 18 vai mostrando justamente a causa com que esses homens se encontram. Eles estão obscurecidos de entendimento, logo eles se tornam alheios à vida de Deus por causa da ignorância deles e da dureza do próprio coração. O que Paulo está dizendo é que, na verdade, não são as pessoas ignorantes que têm o entendimento entenebrecido, mas justamente o contrário. Aqueles que têm o entendimento entenebrecido é que são de fato ignorantes. Ou seja, eles estão voluntariamente alheios à vida de Deus. Eles não se relacionam com Deus. Por quê? Porque eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E por estarem vivendo alheios de Deus, por estarem nos seus próprios pensamentos, ignorantes e com um coração duro, eles se tornam obscurecidos em seus entendimentos. Ou seja, eles se tornam apáticos e distantes de Deus, causando neles então a insensibilidade que o verso 19 nos mostra. Tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É importante nós olharmos para a palavra avidez e entender o que Paulo está falando. Alguém que está ávido é alguém semelhante, alguém que está ligado a um pecado, a um hábito escravizador. É alguém que está lutando contra o vício. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de acompanhar, de estudar, ou de ver uma pessoa que está lutando contra o vício. Nos estados iniciais dessa pessoa, ela quebra regras, ela não se importa com o certo ou com o errado. O que ela precisa é satisfazer o seu desejo. Ou seja, se ela está, por exemplo, numa crise de abstinência por conta do vício, não importa o que ela vai precisar vender, não importa quem ela vai precisar agredir, não importa o que ela vai precisar fazer, porque ela está viciada, ela está ávida para fazer aquilo que ela deseja. Logo, ela se torna insensível e entregue à sua própria destruição. O que Paulo está nos dizendo é assim que os ímpios vivem, nesta devassidão, nesta total imoralidade de vida. Eles estão entregues às próprias paixões infames e pelas concupiscências dos seus próprios corações, eles têm vivido. Eles aparentam ter uma vida vigorosa, eles aparentam ter uma vida boa, uma vida
plena, mas na verdade eles estão mortos e escravos daquilo que eles pensam que lhe dá a verdadeira felicidade. Para muitos a felicidade vai estar no trabalho, para muitos a felicidade vai estar no dinheiro, para outros a felicidade vai estar no sexo, nas drogas, mas não. As pessoas que se submetem a essas questões, elas se tornam ávidas, elas perdem o controle e elas buscam ansiosamente, incansavelmente esta realização. Contudo, elas não vão conseguir porque a felicidade não reside nisto, e aí elas vão se tornar agora de felizes, de buscando a felicidade em pessoas totalmente escravas, totalmente dependentes, totalmente destruídas pelo pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não andem como esses homens. Não vivam como eles. Não andem como os gentios que vivem pelos seus próprios pensamentos, que se tornaram alheios a Deus, que vivem com o coração endurecido e só buscam dia após dia a sua própria felicidade, o seu próprio hedonismo. Não é assim que vocês devem viver. Pelo contrário, vocês precisam destronar os ídolos do coração. Precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Precisamos destronar toda essa estrutura a qual o apóstolo está apresentando que os ímpios vivem, se nós, de fato, queremos encontrar a completude em Cristo. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, para que possamos encontrar, para que possamos vivenciar o processo de transformação genuína, nós necessitamos da restauração de Deus em nossas vidas. Nós vimos em primeiro lugar que nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Nós precisamos fechar e falir todo esse sistema a qual o apóstolo está apresentando. Mas não apenas isso, nós precisamos e nós necessitamos da restauração de Deus em nossas vidas. E para isso o apóstolo Paulo nos diz no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo agora, ele está apresentando toda uma argumentação, ele mostrou todo um discurso. Agora, ele utiliza-se de uma pausa dramática e enfática para mostrar o contraste que deve existir entre a vida do justo e a vida do ímpio, entre a vida dos gentios que conheceram a Deus e a vida dos gentios que não conhecem a Deus. Ele diz categoricamente: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fosses instruídos. Ou seja, o mais aqui está marcando o contraste que Paulo está enfatizando. Ele está dizendo, os gentios crentes devem se comportar de outra forma. Os ímpios, eles vivem entregue às suas paixões e à avidez, aos vícios do seu próprio coração. Mas os crentes não. Vocês não devem viver desta forma. E o motivo pelo qual o apóstolo apresenta é claro. Porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O aprender de Cristo, irmãos, é algo muito profundo a qual o apóstolo Paulo está falando. Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele diz que não é só uma questão de um conhecimento que os efésios, eles experimentaram, mas na verdade, os efésios haviam recebido a Cristo, eles tinham em Cristo, eles viviam em comunhão com Cristo. É algo que passa do conhecimento, é algo que se inicia no conhecimento, mas que desce para o coração, ao ponto de que essa igreja tinha motivos para viver de uma forma santa, porque de Cristo eles receberam, de Cristo eles aprenderam. E aí o apóstolo diz, se é que de fato tendes ouvido. Quando nós olhamos para essa oração, para essa afirmação, na nossa tradução, nós muitas vezes pensamos que o apóstolo Paulo está questionando, será que vocês mesmos ouviram a Cristo? Será que de fato vocês aprenderam? Não, não é isso que o apóstolo está falando. Quando a gente olha no texto original, nós vemos que Paulo ele está dando uma ênfase nessa afirmação. Ele está dizendo, vocês não devem viver mais como os ímpios, porque vocês receberam a Cristo. Se é que de fato nós deveríamos trocar, porque certamente vocês receberam a Cristo. E o motivo pelo qual Paulo está afirmando isso é porque foi o próprio apóstolo que pregou o evangelho aos irmãos em Éfeso. Foi o próprio apóstolo que anunciou as verdades de Cristo. Então ele está dizendo, vocês devem viver de maneira diferente, porque certamente vocês ouviram o evangelho por mim. Eu mesmo preguei o evangelho a você.
Quando nós começamos o estudo do texto, no verso 17, nós vemos que Paulo, ele está utilizando-se da sua autoridade enquanto apóstolo. Ele está dizendo que quando ele fala, é como se o próprio Deus estivesse falando, que o que ele está falando é testificado, é ratificado pelo Senhor. E agora, mais uma vez, ele está trazendo esse argumento de autoridade para si, para mostrar aos efésios que eles não tinham motivos para viver segundo o próprio coração, porque de Cristo eles haviam aprendido e pelo próprio apóstolo, pelo próprio Cristo eles tinham sido instruídos, ou seja, o próprio apóstolo havia os ensinado. E por isso eles não deveriam mais viver daquela forma. E aí ele segue. Foste instruído segundo a verdade que há em Cristo, ou seja, segundo toda a palavra que há em Cristo. Segundo a verdade, eu solidifiquei o Evangelho no meio de vocês, eu apresentei a verdade do Evangelho a vocês, de sorte que vocês agora conhecem e experimentaram a Cristo. E aí ele diz, no sentido de que, no verso 22, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando nós olhamos os versos de 22 a 24, nós podemos ver agora o processo a qual Paulo está apresentando aos Efésios. Paulo está dizendo que eles não devem mais andar como eles andaram anteriormente. Por quê? Porque eles receberam de Cristo, porque o próprio apóstolo pregou. Mas como eles deveriam se portar, como eles deveriam viver? O apóstolo Paulo diz, despojando-se do velho homem e revestindo-se do novo homem, também renovando o espírito de vocês. Ou seja, agora o apóstolo Paulo está mostrando, está apresentando claramente a doutrina da santificação, como eles deveriam viver esta doutrina na prática. E o apóstolo diz, primeiro, no trato passado, vos despojeis do velho homem, ligando diretamente a vos renoveis no espírito do vosso entendimento, levando ao revestimento do novo homem que é criado segundo Deus, em verdade, em justiça e santidade. O apóstolo está apresentando mais uma vez o contraste. O velho homem caminha para a destruição. O velho homem está sendo deteriorado no seu próprio pecado, enquanto o novo homem, segundo Deus, é refeito à imagem de Cristo. O velho vai se corrompendo, enquanto o novo vai se desenvolvendo e vai vivendo para a glória de Deus. O velho, ele é dominado pelo engano. O velho homem, ele é conduzido pelas suas paixões, pelos seus desejos ávidos. O novo homem não, ele é criado pela verdade, segundo Deus. E nestes contrastes, o que Paulo está nos mostrando é que não tem como alguém que experimentou um novo nascimento viver na prática do homem antigo. Por quê? Porque ele já foi despojado deste velho homem. Ao passo de que o novo homem em Cristo, aquele que experimentou, aquele que recebeu a Cristo, este agora deve viver em novidade de vida, ele deve viver em santificação. Acerca da santificação, a Confissão de Fé de Westminster, ela nos traz o seguinte lembrete, ela nos diz o seguinte, que na santificação, pela palavra de Deus e pelo seu Espírito, o domínio de todo o pecado do homem, ele é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E ele, esse novo homem, agora que está sendo santificado, ele é vivificado e fortalecido em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, o novo homem, o homem que experimentou um novo nascimento, ele agora se refaz. O domínio do pecado dia após dia vai sendo desfeito da sua vida, vai saindo da sua vida. Aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava por ter um coração ávido, por habitar no meio da feira da vaidade, agora como novo homem que se despojou, ele não deseja mais isso. Ele não anseia mais isso, mas dia a dia ele vai experimentando um processo de mortificação, um processo de transformação, a transformação genuína que só pode acontecer por meio do Espírito Santo. Algo importante de ser destacado ainda nos versos de 22 a 24, que nós precisamos entender. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que o homem ele foi despojado do velho homem
e no verso 24 ele foi revestido do novo homem, o apóstolo Paulo ele está usando um verbo no grego que marca uma ação que aconteceu uma única vez. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o despojamento e o revestimento ela se dá uma única vez. E isso é claro. Por quê? Porque Paulo está falando de um ato de regeneração. Paulo está falando de um novo nascimento. Então, o velho homem, ele foi despido de uma vez para sempre, deste velho homem, e ele foi vestido em Cristo de uma vez para sempre. Ou seja, de sorte que agora ele é uma nova criatura. O coração de pedra foi arrancado e um coração de carne foi implantado no homem. Isso acontece uma única vez. Diariamente nós não temos um processo de regeneração. O processo de regeneração ele acontece uma vez na vida do eleito, com efeitos para toda a vida. O que Paulo está dizendo é: vocês já foram despojados do velho homem. Ou seja, o velho homem não habita mais em vocês. Vocês não estão mais vestidos como o velho homem, mas vocês já tiraram a roupa deste velho homem e colocaram as roupas de um novo homem. Já se renovaram em Cristo, já se vestiram de Cristo. Entretanto, no verso 23, ele nos dá um imperativo. Ele nos diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Entretanto, haja uma ordem. O verbo aqui está na voz passiva, o que marca que essa ação é a ação do Espírito Santo de Deus que renova este homem. Ou seja, uma única vez nós somos despidos e somos revestidos. Ou seja, o coração de pedra é arrancado e um coração de carne ele é colocado. Isso uma única vez, no ato da nossa regeneração. Entretanto, há um processo de santificação, a qual nós chamamos de santificação progressiva, que nós precisamos vivenciar e experimentar todos os dias, que é justamente a renovação da nossa mente, o renovar do espírito da nossa mente, do nosso entendimento em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo não é que a gente precisa trocar a mente enquanto órgão. O que Paulo está dizendo é que o espírito da mente, ele está adoecido. É o espírito da mente que está sendo corrompido. Então, é este espírito que precisa ser diariamente renovado. É este espírito que precisa ser diariamente transformado, pois a mente de Cristo precisa ser instalada em nós. A exortação para que Paulo está dando para os irmãos em Éfeso é o seguinte: vocês não devem mais se comportar como antes. E o motivo é simples, é porque vocês não são mais como antes. A regeneração, a salvação já aconteceu em vocês. Vocês já despojaram-se do velho homem, já se revestiram do novo. O que vocês precisam agora é buscar diariamente a santificação, buscar diariamente a renovação da vossa mente, a renovação do espírito da vossa mente. Pois o homem caído, o homem velho, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Entretanto, o novo homem em Cristo Jesus, ele se refaz em justiça e em verdadeira santidade. O apóstolo Paulo apresenta mais uma vez e nos lembra mais uma vez desta antítese. O velho homem está desvanecendo, fenecendo e decaindo. Ele está se deteriorando, ele está sendo totalmente destruído. Já o novo homem, ele é oposto a isso. Ele não está no estado de corrupção, ele não está no estado de decadência. Pelo contrário, nele ele está sendo criado uma nova vida, uma nova gênese está sendo criada nele. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza para que ele é criado segundo Deus, é a mesma palavra que é utilizada no texto de Gênesis. E nisso, à luz disso, nós podemos ter o mesmo entendimento de que é algo novo que está sendo implantado nesse homem que agora vive segundo Deus. Ao contrário do homem velho, do velho homem, que vai se destruindo, o novo homem, ele é criado novamente. Ou seja, não é um velho melhorado, não é um processo de ressignificação, não, mas é um processo novo que é implantado.
Porque não é o coração de pedra que se transforma num coração de carne, mas é o coração de pedra que é arrancado e um coração de carne que é criado dentro. Ou seja, é algo totalmente novo a qual o Senhor está fazendo na vida deste homem, ao passo de que ele se refaz e é revestido de justiça e santidade, criado segundo Deus. Quando nós olhamos a palavra justiça nas Escrituras Sagradas, dentro dos seus muitos aspectos, nós podemos entendê-la e compreendê-la com a sua relação pela santidade. O que Deus está dizendo é que esse novo homem que é criado segundo Deus, ele é criado em santidade. Ele é criado para a santidade, ele é criado segundo Deus para as boas obras, como o apóstolo Paulo falou no início da carta, quando ele escreve aos Efésios. Ele está dizendo que esse novo homem está sendo criado em santidade, em retidão, ou seja, agora o seu coração, ele não é mais um coração ávido, ele não é mais um coração viciado, ele não é mais um coração que deseja ansiosamente o mal e está disposto a fazer tudo para conseguir o que quer. Não, ele é criado em santidade, ele é criado em retidão para a verdade, procedentes da verdade. Ou seja, ele é criado segundo Deus, ele é criado à imagem e semelhança de Deus em Cristo, que é a própria verdade. Queridos, nós precisamos entender que para experimentarmos um processo de transformação genuína, nós precisamos compreender essas verdades. Em primeiro lugar, destronando os ídolos do nosso coração. Mas, em segundo lugar, clamando ao Senhor e vivenciando essa transformação no nosso coração que só o Espírito Santo pode fazer. Precisamos entender o que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está dizendo, olha, vocês precisam viver como vocês são. O que o apóstolo está dizendo é, vocês precisam dar conta do que vocês são. Vocês não são mais escravos, vocês são livres. Então, por que vocês vivem como escravos? Vocês já foram libertos, então por que vocês voluntariamente caminham para a escravidão? Somos exortados pelo Senhor nessa noite a entender que nós não devemos mais viver como o velho homem, nós não devemos mais andar segundo a vaidade dos nossos próprios pensamentos, nós não devemos ser guiados pelos ídolos que nós mesmos elegemos, pelo contrário, nós precisamos nessa noite decretar a falência da feira da vaidade que há dentro de nós. Nós precisamos fechar, nós precisamos parar de pagar imposto para os ídolos que moram dentro do nosso coração. Nós precisamos decretar a falência, como diz Calvino, a esta fábrica. E sabe como é que nós decretamos isso, querido? Sabe como é que nós abandonamos essa idolatria? Quando nós não andamos segundo os gentios, quando nós não nos tornamos alheios de Deus, quando nós não nos tornamos insensíveis, mas pelo contrário, nós nos revestimos do novo homem, nós nos renovamos de Cristo. Precisamos, como igreja do Senhor, entender essa verdade, entender que em Cristo nós já fomos libertos. Precisamos destruir a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, a independência de Deus. Precisamos desejar o que Deus deseja. Precisamos amar o que Deus ama. Precisamos odiar o que Deus odeia. Precisamos banir o hedonismo de nosso meio. Chega de fazer tudo para ser feliz. Nós não precisamos de coisas. Nós não precisamos de bens, nós não precisamos de pessoas, nós precisamos de Cristo. Só em Cristo nós teremos a verdadeira felicidade. Precisamos entender que fomos eleitos por Deus para isso. Somos chamados para viver conforme somos. Se somos eleitos de Deus, devemos viver como eleitos do Senhor. Por que sair da terra de Deus e ir para a terra dos ídolos, em busca de satisfação, em busca de reconhecimento, em busca de felicidade? Não! Não é dessa forma que nós devemos viver. Não devemos andar como os ímpios, queridos. Não devemos nos assentar na roda deles. Não devemos partilhar dos seus pensamentos. Não devemos ter a nossa vida moldada à vida deles, mas pelo contrário. Precisamos viver para a glória de Deus. E o motivo é simples, é porque de Deus nós aprendemos.
É porque de Deus nós já recebemos, nós já temos o Evangelho. Nós já fomos salvos. E para aqueles que já foram salvos, isso aconteceu uma única vez na sua vida. Você já foi disposto, já saiu de você o velho homem. Você já foi revestido de Cristo. Precisamos agora buscar a renovação da nossa mente. Precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A exortação dessa noite, queridos, é algo sério, mas ao mesmo tempo é algo que não depende de nós, é algo que já foi feito em Cristo por nós. O que a palavra do Senhor nos diz é que não é que nós vamos inventar um processo. Não, Cristo já fez. Nós já fomos transformados. Nós já nos despojamos. Precisamos agora apenas viver conforme o nosso novo estado. Precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Precisamos viver para a glória de Deus. E assim como o apóstolo Paulo termina o capítulo 4, dos versos 25 ao 32, dizendo que como esses cristãos devem viver, assim nós devemos fazer. Nós devemos abandonar a mentira, a ira, a inveja, o roubo, a fofoca, a amargura, a maledicência, a prostituição, a pornografia e todos os possíveis ídolos e todos os possíveis pecados que nós vamos nessa feira comprar para tentar então nos satisfazer. Nós não precisamos disso, queridos. Nós temos a Cristo. Nós recebemos a Cristo. E como noiva do Senhor, como igreja santa do Senhor, possamos nos apresentar a Ele sem máculas, como uma igreja imaculada, como uma igreja santa. Que possamos entender de uma vez por todas que nós não precisamos de métodos, de passos, de coisas para termos a verdadeira felicidade, pois a mudança genuína, ela está em Cristo. Ela não está nos settings terapêuticos ou nos divãs aí fora, não. Ela está nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos de Cristo, das Escrituras. Elas são suficientes para nós. Nós já temos tudo o que precisamos para viver a vida segundo Cristo nos orientou. Como bem disse Dostoiévski, existe sim um vazio dentro de nós. Entretanto, esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. Esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Não há nada que possa preencher esse vazio. Não é o emprego do ano que você precisa. Não é da família bem estruturada. Não é das melhores condições financeiras. Você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Só em Cristo, queridos, nós vamos experimentar a verdadeira transformação, a transformação genuína. Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça. Amém?